Sua expressão calma e fria o suficiente para me deixar desesperado enquanto ele observa em silêncio. Mas, enquanto ele fica parado com um sol poente em suas costas, ele enxuga silenciosamente sua bochecha com um dedo. Ele feriu Edin, Rodney murmurou. No momento em que percebe o que aconteceu, o resto da família fica barulhenta. Kate parece que não consegue acreditar no que está vendo. Ela olha para frente e para trás entre o mestre e eu. Há um único corte em suas belas feições. Uma nova gota de sangue carmesim escorre por sua bochecha branca. Isso é tudo, apenas um único arranhão, mas chegou até ele. Uma greve imbuída de tudo que aprendi e vivi. Um ataque que abrangeu todo o Belcranel que chegou até ele. Provei os ensinamentos daquela que adoro. Eu respiro pesadamente, meus ombros levantando enquanto cerro meu punho. O mestre olha para o dedo que ele usou para limpar o sangue e lentamente olha para mim. Encontrando seu olhar, eu respondo: Mestre, eu sou eu. O que quer que alguém possa pensar, o que quer que possa resultar disso, eu grito sentimentos crescendo em meu peito. Sou Belcranel. Minha voz ressoa, o campo imediatamente fica quieto, ninguém diz nada, esquecendo-se do que viram, do que ouviram, de tudo, vacilando entre a realidade e a ilusão. De repente, o sol poente pisca, a luz do sol poente queima meus olhos e por um instante semicerro os olhos. E envolto naquela luz carmesim, ainda de costa para o sol, por apenas um momento, quase parece que os lábios do mestre se curvam em um leve sorriso. Sobre que bobagem você está tagarelando? Não fique tão arrogante por causa de um mero arranhão. Se quer comemorar, pelo menos guarde para depois que conseguir sujar um pouco da minha roupa. Enquanto estou piscando para afastar a luz do sol, o mestre de alguma forma se teletransporta bem na minha frente antes de dar um chute magnífico direto em meu estômago. Eu já usei até a última gota de energia que me restava. Então não posso me defender disso. Tudo que posso fazer é me encolher e cair no chão com um grunhido abafado. Mestre é o mesmo de sempre. Eu gostaria de esmagá-lo por ficar arrogante, mas é pôr do sol. Vamos voltar. Com isso, o mestre vira as costas e começa a se afastar. Como se um feitiço tivesse sido lançado, o resto dos membros da família de repente estremecem e começam a se mover novamente. Eles olham para mim antes de subirem a colina para a mansão. Até mesmo o Hate, que observava em silêncio. Até mesmo Rodney, que embaiou sua espada sem dizer uma palavra. Iluminadas pelo crepúsculo vermelho esmaecido, as sombras dos guerreiros se estendem para o mar verde. A cena que parecia tão desesperadamente triste na primeira vez que a vi agora tem um sentimento diferente. Enquanto coloco minha mão no chão para me empurrar para cima, entre os dedos das minhas mãos, as flores brancas do campo ainda balançam teimosamente. Em outro lugar, a luz vermelha filtrada pela janela, o sol poente iluminou o rosto do Deus silencioso. Senhor Hermes, por favor, faça o seu trabalho já. Quanta papelada você planeja deixar acumular? Me desculpe. Hermes finalmente respondeu vagamente à voz de um de seus seguidores, o tigre de guerra Falgar. A sala estava repleta de incontáveis mapas de terra e mar, fazendo com que parecesse a casa de um viajante em série, seu quarto na casa da família Hermes. Hermes estava sentado em sua cadeira em frente a uma montanha de papelada que Falgar havia construído em uma mesa que já estava cheia de peças de xadrez, um relógio de areia e todos os tipos de outros itens. Se você continuar relaxando assim, vai ser um problema sério. O que você vai fazer sobre tudo isso? Senhor Hermes, eu imploro, por favor, se recomponha. Falgar parecia cansado e exausto, e atrás dele, a Quinhentrópolo Nune abriu a porta com um chute enquanto trazia outra braçada de papéis para serem resolvidos. A família Hermes serviu como mensageiros e comerciantes de informações, além de apoiar viajantes e lidar com propostas de negócios de vários comerciantes, enquanto também exploravam a dungeon, essencialmente cobrindo todo tipo de projeto. Por causa disso, eles receberam documentos sobre relatórios de progresso, contratos e todo tipo de papelada imaginável de todos os tipos de direções, às vezes criando um nível de trabalho de escritório que tornava até mesmo os membros da Guilda Branca. E Yaspe está fora agora também, mas precisamente ela está desaparecida.
O número de faunas não diminuiu, então tenho certeza que ela está segura, mas para onde diabos ela foi? Hermes estava naturalmente inclinado a adiar o trabalho, mas desta vez foi muito pior do que o normal e o trabalho parou completamente. Foi quase inteiramente devido ao fato de que o líder competente da família, que geralmente lidava com a papelada enquanto reclamava o tempo todo, estava ausente. Lulu e Fall Guy estavam lamentando a montanha de papelada que continuava crescendo mesmo com eles ajudando também, percebendo novamente o quão bom Asf realmente era. E nos foi dada a tarefa de entregar a lenha este ano também. Eu me pergunto por que a guilda não deixou isso para a família Ganesha como sempre. Lulune resmungou enquanto se jogava na cadeira mais próxima. Hermes entrelaçou os dedos enquanto ouvia e se questionava. Estou em um loop? Era uma pergunta absurda, mas sua expressão era mortalmente séria e um sussurro frio se formou em sua nuca. Quanto tempo? Quando os dias que pareciam normais se transformaram em algo anormal. Hermes notou isso. Mesmo sendo torcido por algum poder externo, ele percebeu que era incrivelmente provável que os dias que eles estavam vivendo fossem anormais, de alguma forma fatal que ele não conseguia perceber. Enquanto todos os outros que vivem em horário, aventureiros e divindades falharam em perceber, ele sozinho estava se aproximando da verdade. Eu tenho algumas evidências, ligeiras reviravoltas escondidas na sombra do normal do dia a dia, mas especificamente há algo que não combina entre o que fiz durante o último semestre e como agi antes disso. Não era algo que Loki ou Hephaestus pudessem notar. Por ele deixar a cidade com tanta regularidade em viagens, só ele poderia perceber isso. Não há como eu ficar tanto tempo em um lugar sem sair em uma de minhas viagens. No entanto, estou aqui há meio ano. Não, há 4 meses. A razão pela qual minhas viagens pararam é provavelmente porque algo estava me amarrando aqui na cidade. Então, o que poderia ser? Não sei, não é que eu não me lembre, eu literalmente não consigo perceber. Hermes respirou fundo enquanto seus pensamentos progrediam. Foi a primeira vez que ele pôde observar a realidade não natural da perspectiva de um observador externo, que algum fator externo o estava afetando. Ele era incapaz de reconhecer a realidade, como se algum limite tivesse sido colocado sobre ele. O ponto mais conclusivo é esta carta que recebi. Abrindo a gaveta do lado direito de sua mesa, ele tirou uma carta. Sua mão tremia enquanto olhava para ela. Não havia remetente ou endereço de retorno nele. Ainda sem atualizações. Quando ele viu pela primeira vez a mensagem acompanhada de uma imagem rabiscada que havia sido entregue a ele antes que ele pudesse se irritar, Hermes ficou chocado. Eu relaxei enquanto contatava Zeus. Era um assunto que Hermes havia conduzido com regularidade. Hermes manteve contato com um certo grande deus que não estava mais na cidade, sempre atento para não deixar ninguém suspeitar, indo ele mesmo de vez em quando. Esse era o trabalho de Hermes como deus dos mensageiros e algo que ele fazia por respeito ao antigo vínculo que compartilhava com aquele grande deus. Um segredo entre apenas os dois que ninguém mais sabia, e Hermes o havia negligenciado por mais de 3 meses. Não, era difícil acreditar que ele realmente havia apenas negligenciado isso. Ele não sabia explicar e não passava de suposição, mas ele acreditava que era provável que ele não tivesse tido tempo de fazer contato, e a razão para isso foi um período turbulento de 3 meses. Não havia outra explicação para o porquê do status do astuto deus dos mensageiros cessar a comunicação. O problema é que esses turbulentos 3 meses não constam de minhas lembranças nem de um dos registros da cidade. É um exagero, mas eu poderia pelo menos riscar todos os registros da cidade sem mencionar nada depois de ter sido deliberadamente alterado. Mas e as minhas memórias? A única explicação é que eles foram manipulados em algum momento sem que eu percebesse. Os turbulentos 3 meses, ele não conseguia se lembrar do incidente de Xenos, lidando com Knossos e toda a limpeza necessária para eventos tão grandes, porque todos eles envolviam uma certa pessoa. Ele era incapaz de reconhecê-los. A divergência causada pela barreira entre consciência e inconsciente forçou o Deus a perceber a contradição, e muito provavelmente estou experimentando algum tipo de loop em meus pensamentos. Havia uma pilha de pergaminhos para memorandos presa por um alfinete na mesa de Hermes. Tinha encolhido drasticamente, dezenas deles foram arrancados. Ao todo,
77 foram usados. Havia fragmentos carbonizados de pergaminho deixados ao redor da tocha, prova de que haviam sido descartados. Claro, Hermes não se lembrava de ter feito isso. Ele perguntou a Falgai e os outros, mas todos insistiam que não haviam tocado em nada dele e nenhum deles estavam mentindo. A única pessoa que se livrou dele só poderia ser ele mesmo. Ele queimou os memorandos.